Olá, eu sou Isabela Regina Pedro dos Santos Silva, sou aluna do Polo Carpina, do período da Reoferta. Nós vamos ver hoje uma aula voltada para o tráfico de escravizados no Atlântico durante o período oitocentista. É importante nós definirmos a relação de escravizados e não de escravos. O porquê isso? A determinação de escravo traz para uma pessoa que é escravo. Mas o que nós vemos com todos os fatores dessa disciplina? As pessoas não nascem escravos, elas tornam-se escravos por N situações. A gente, quando remete às questões de escravizados voltados principalmente para a Idade Moderna, a gente vê uma relação de tráfico de escravos e escravização voltada principalmente para questões raciais e questões de desigualdade econômica. Esse fator vai levar com que a população negra, a população africana de todo o continente, seja levado e sofra durante muitos anos e sofra até hoje essas consequências da relação dos tráficos de escravizados, voltado justamente para as questões de economia e cor. Enquanto isso, antes, só recapitulando, a gente tem uma questão da escravidão antiga, onde a gente se tinha várias definições para que a pessoa se tornasse escravo. Um desses é dívida, guerra ou pagamento de algum outro fator. Todos esses fatores vão levar para que a gente tenha concepções diferentes das questões voltadas para o trabalho escravo. O trabalho escravo de maneira compulsória, como nós vemos aqui no Brasil, principalmente durante o período colonial, durante o período imperial, ela vai ser tratada como escravidão moderna. É bom nós sabermos essa definição para que a gente não possa confundir. Por exemplo, se tem uma falácia sobre a escravidão e os negros africanos, a população africana já ter o hábito de escravizar pessoas. Nós não podemos trazer uma palavra para determinação de todo um contexto. A questão voltada para a escravidão que existia no contexto do continente africano é o que nós vemos como a escravidão moderna, como a escravidão antiga. Por quê? O ato de escravizar por guerra se existia no continente africano de fato, do mesmo modo que se existia na Roma antiga, do mesmo modo que se existia na Guerra Antiga, nas sociedades mesopotâmicas, nas sociedades do Oriente Médio, que hoje é o Oriente Médio. Então, todos esses fatores nós não podemos deixar de levar em consideração quando falamos do processo de escravização. O processo de escravização que se tinha na sociedade indígena, na sociedade negra, desculpe, principalmente lá no continente africano, se dá voltado para questões da escravidão antiga. Se tinha o costume, era parte desses movimentos que as pessoas do Atlântico, não é, da costa do continente africano, em questões de guerras de sociedades, de reinos tribais, né, de comunidades, escravizasse principalmente as tribos menores ou os reinos menores em questões de guerra, principalmente as pessoas do interior, ou seja, de dentro do continente, levando para os grandes reinos que existiam no litoral, como, por exemplo, o Reino de Mali, como o Reino do Congo. Então, esses fatores vão ser determinantes para que a gente entenda a relação da escravidão que vai ocorrer, principalmente no Atlântico. Então, nós não podemos deixar de observar essas questões. A escravidão que se existia nesse período no continente africano não pode ser levada em consideração com a proporção que a escravidão moderna vai se tomar, principalmente com as pessoas que vão ser tragas aqui para o continente americano, né? O que a gente vai ver mais na frente, que vai ser o triângulo
comercial de escravizados. Então, essa relação não se pode ser comparada. Enquanto a relação da escravidão antiga, de guerras, de pagamento de dívidas que se tinha no continente africano, se movimentava centenas de pessoas, definia a vida de algumas centenas de pessoas, a escravidão africana que vai ocorrer para o tráfico de escravizados para aqui, para a América do Sul, né, para o Novo Mundo, digamos assim, não vai se ter relação com essa proporção. Vão ser milhões de pessoas que vão ter sua vida mudada de curso devido a esses fatores econômicos. Então, nós não podemos deixar de observar essas questões. É importante nós lembrarmos do porquê a mão de obra africana ela foi tão necessária no período da economia brasileira. A economia brasileira ela é criada e ela é estruturada durante esse período, voltado principalmente numa sociedade escravista. E o que significa isso? A gente tem que observar que uma sociedade escravista é aquela que a escravidão rege a sua sociedade, ou seja, ela é definida a partir das questões de status, a partir das questões de quantidades, por exemplo, de escravos. Então, uma pessoa que tinha uma quantidade numerosa de escravos, essa pessoa tinha uma situação social maior, diferente de uma situação que a gente pode chamar de uma sociedade com escravos. Por que a diferença nisso? Numa sociedade com escravos, nós não temos as questões sociais definidas pelo fator escravidão. Há uma sociedade onde se tem escravos. Então, o Brasil ele se torna uma sociedade escravista a partir desse fenômeno. A escravização, a mão de obra escrava, ela vai ser o cerne de toda a economia brasileira. Nós começamos, principalmente, com a relação de trazer os africanos para cá, devido aos lucros proporcionados para a coroa portuguesa e também as relações comerciais, por quê? O comércio de escravizados gerava um lucro de todas as formas, tanto para o senhor de engenho, tanto para o traficante que traficava esses escravos. Então, essas relações comerciais, elas vão ser muito importantes e são um dos fatores que vão fazer com que a escravidão negra aqui no Brasil dure tantos anos. A gente começa com o princípio da escravidão africana aqui no Brasil, a partir do momento que a gente sai do período pré-colonial, por volta de 1530, 1529, e vemos com esse período de escravidão até 1888, onde a gente tem a abolição da escravidão, mas, como nós sabemos, não se tem de fato a abolição, ou seja, a liberdade dos povos escravizados. Eles ainda vão continuar cativos em algumas localidades e a discriminação, preconceito racial, as questões econômicas ainda vão desfavorecer, o que vai fazer com que esse período seja conhecido por uma falsa abolição. E o que significa isso? Que a palavra, né, a unção de liberdade, a junção de liberdade, ela não tenha sido construída no seu êxito, no seu cerne. Então vamos lá. A gente tem as questões voltadas para a economia, mas nós não podemos sair das questões que são o cerne da nossa aula: o tráfico de escravizados no Atlântico. Essa relação estabelecida vai se dar principalmente devido à necessidade que vai se haver de escravos, né, de pessoas escravizadas aqui na América do Sul. É importante observar que, a princípio, o Brasil ele vai ser o principal, né, durante todo esse período de 1800, de 1500, do período quinhentista até o final do oitocentista, o Brasil, né, a América do Sul, principalmente o Brasil, vai ser o que mais vai receber pessoas escravizadas. Justamente porque a mão de obra e a nossa sociedade ela está pautada no trabalho compulsório da população negra. Outro fator que vai determinar isso são as condições de trabalho estabelecidas para essa população.
trabalhos insalubres, a condição de vida, mal alimentação, as questões voltadas para as saúdes mentais. Um dos fatores que é conhecido é o que era chamado de grande tristeza pela população negra, o que hoje nós podemos qualificar como uma depressão. As pessoas se viam distante da sua cultura, se viam no trabalho forçado, recebendo maus tratos, má alimentação, não tinham contato com a sua língua direta, então tudo isso fazia com que eles entrassem no que eles chamavam de uma grande tristeza. Essa grande tristeza fazia com que eles recorressem muitas vezes ao suicídio como forma de se libertar dessa questão voltada do trabalho escravo aqui no Brasil. Então, o tráfico de escravizados, né, nós vamos ter a questão do comércio triangular. E que comércio triangular é esse? Esse comércio vai ficar conhecido como Rota de Comércio Triangular Escrava do Atlântico. Por quê? Nós vamos ter a saída de escravos vindo do continente africano, vindo para aqui para o Brasil e também para aqui localidade principal, as Antilhas e depois as colônias britânicas, que posteriormente vai se tornar os Estados Unidos da América. Então, todo esse fator vai fazer com que se forme o comércio triangular, onde a gente tem o Oceano Atlântico como principal marco da divisão e das rotas de comércio dessas questões triangulares. Por que também comércio triangular e não só rota de escravos? O fator como, por exemplo, o açúcar produzido no Brasil, o café produzido no Brasil, os nossos produtos tropicais, o ouro também produzido, os diamantes, todos os fatores trazidos daqui da América eram levados também para a Europa, ou seja, para as metrópoles. A relação do pacto colonial estabelece essa rota de comércio, onde nós temos as relações comerciais com a nossa metrópole. Então, a partir disso, a gente tem uma relação comercial muito maior. Então, esse tráfico comercial, ele vai se dar principalmente, óbvio, pelos escravizados, mas também por questões de comércio de outros tipos de produto. E por que eu estou falando outros tipos de produto? Porque nós temos que ter ciência de que nesse período, apesar de muito distinta, o produto, né, o produto humano, que era a pessoa negra, a escravizada, era considerado um produto extremamente caro, sim, mas ainda assim um produto igualitado a qualquer outro tipo de mercadoria. No nosso território, a população, a quantidade de pessoas escravizadas para cá vão ser em torno de 4.029.800 indivíduos traficados. Esses escravizados, eles vão ser provenientes principalmente das regiões de Guiné-Bissau, Costa da Mina, Angola e Congo. Um fator que vai ser determinante para que a gente tenha várias influências aqui no nosso território e que isso possibilite que vários outros fatores sejam possíveis, como, por exemplo, as revoltas escravas aqui no Brasil, os movimentos de resistência, principalmente durante o período oitocentista. A gente vai ter um dos principais deles, que vai ser a revolta dos malês. A revolta dos malês vai ser um dos principais pontos para que a gente veja a resistência dos povos escravizados. Do porquê? Diferente do que muitas pessoas acham, a população escrava ela tem as suas formas de resistência. As pessoas acreditam que é a partir só dos movimentos abolicionistas, tratados principalmente por pessoas brancas, que nós vamos ter a busca pela libertação dos escravos. E isso é totalmente ao contrário. A gente vai ter várias lutas de movimentos, principalmente de pessoas negras, que também vão estar dentro desses movimentos abolicionistas, mas que principalmente a gente vai ter inúmeros fatores ligados a isso. A revolta dos malês, como nós estávamos falando, ela vai ser uma amostra desses movimentos de resistência, principalmente porque vai ser em 1835, né, que um grupo de africanos, né, de negros, vão liderar
esses ataques, principalmente porque essa junção se dá principalmente devido às questões culturais de aproximação. Outros fatores também. Esses malês, eles vão ser também de origens de religião muçulmana. Então, a questão da língua falada vai se aproximar. E a questão da língua era um fator determinante para que se localizasse os escravos. Esse fator fazia com que a coroa portuguesa e os próprios traficantes fizessem com que pessoas vindas de regiões que tivessem um idioma próximo fossem colocadas separadas, justamente para que essas revoltas não acontecessem. Então, os malês, né, esses africanos, forros não, esses africanos se juntem e formem principalmente um movimento para libertar os seus companheiros e vão armar essas conspirações, matando os muitos brancos e considerando dentro desse movimento alguns dos seus irmãos, né, que são pessoas que eles chamavam de mulatos, considerados traidores. Por quê? A questão da dependência do que vai acontecer dentro com essa população indígena, com essa população africana, perdão, vai ser tão determinante que vai chegar num período em que, como nós vemos, o oprimido defendendo o seu opressor. Então, os malês eles vão considerar esses negros que vão vir a defender em algumas ocasiões os seus patrões como traidores. Então, isso vai ser um dos fatores e uma das revoltas principais do nosso território. Porque quando nós começamos a ver, nós começamos de fato a ter a luta desse povo e consolidando-se a luta desse povo, tentando libertar a sua população que se encontra ali cativa. Então, durante o período oitocentista, isso vai ficar muito evidente. Outro fator importante durante esse período é que a gente vai ter a proibição do tráfico de escravizados. E por que isso vai ser tão importante? A Inglaterra ela vai proibir em 1807 que se tenha o tráfico de escravizados. E é importante lembrar a essa palavra, proibir o tráfico de escravizados e não proibir a escravização. Por que isso? Esses fatores vão ser levados em consideração por conta da Revolução Industrial que ocorre na Inglaterra alguns anos antes, algumas centenas de anos antes, no período setecentista. Então, o que é que acontece? Por conta de questões econômicas e principalmente mercado, a Inglaterra proíbe o tráfico de escravizados para que não se tenha a continuação desse processo. Então, a gente vai ter vários navios negreiros apreendidos pela Marinha Britânica, mas o que é que acontece também? As questões vão ser voltadas para como vai se dar o processo dessa relação da proibição dos escravos. O Brasil vai participar disso, então a gente tem a escravidão como um meio aqui no nosso território. Então, se começa também o processo que é do tráfico ilegal de pessoas escravizadas para o Nordeste e principalmente para o Brasil. As regiões que mais vão receber vão ser o Nordeste, devido aos seus trabalhos, principalmente com a economia açucareira, que até hoje ela é muito importante no nosso território, principalmente em Pernambuco, nas regiões voltadas para a zona da mata, como, por exemplo, Nazaré, Lagoa do Carro, a zona da Mata Norte, né? Toda essa região, a gente ainda tem uma presença canavieira muito forte. Então, tudo isso vai fazer com que o comércio aqui ele se estenda durante muitos anos. A nossa economia, como falado no começo desse vídeo, ela é voltada para uma economia voltada para uma sociedade escravista. Então, tudo isso vai ser fundamental para que nós vemos como essa sociedade vai trazer agora essa nova visão.
Durante o período oitocentista, é importante nós observarmos como a gente já começa a perceber a integração desses negros forros na nossa sociedade. O que vão ser esses negros forros? Negros forros vão ser aqueles que recebem a sua carta de alforria. E muitas vezes, pessoas que nunca foram escravos, que vieram de outra localidade para o nosso território, também vão ser chamados de negros forros, justamente porque a negro forro é aquele que detém a sua liberdade. Então, baseado nisso, nós vamos ter a inserção disso. Como se dá isso? A questão voltadas para o trabalho dessas pessoas negras libertas ou livres dentro da nossa sociedade, o que vai ser um fator determinante, porque a negação de se pagar a uma pessoa negra para exercer um serviço. Esse fator vai ser importante para que a gente veja como vai se dar as relações comerciais e as relações sociais a partir daí. Nós já começamos a ver como a escravização, como a escravidão afetou na nossa sociedade. E isso vai ser um reflexo do que vai acontecer mais para frente em 1888, quando a gente tem a libertação dos escravos, mas nós não temos a inserção das populações escravizadas dentro da nossa sociedade. O que é que nós temos ao invés disso? Uma segregação racial. Se afasta, se tenta tirar tudo daquilo que é proveniente da cultura negra, que é proveniente, que se remete à escravidão, para que essa mancha seja tirada da nossa sociedade e esses milhões de pessoas que estão aqui sejam colocados às margens. O que nós vemos como, infelizmente, até hoje, o racismo estrutural, as relações comerciais, as mortes de pessoas negras voltadas para isso. Então, todos esses fatores são reflexos do que a escravidão causou aqui no nosso país. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco da relação do tráfico de escravizados no Atlântico e também a relação das questões voltadas para o tráfico de escravos no nosso território e como se deu esse processo. Eu agradeço a todos e que vocês tenham um bom desempenho na sua disciplina. Isso.